Então, assim, eu espero poder compartilhar com vocês esse título, né, esse tema, que é muito importante, eu acho, no nosso dia a dia, principalmente nos dias atuais, né, tudo que a gente está vivendo, né, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e se a gente parar um pouquinho para pensar e avaliar como é que está a nossa paciência, né, com relação a todas as coisas, né? Então, eu preparei esse estudo primeiramente para mim, mas com todo prazer eu quero agora compartilhar com vocês, tá? Tá bom o visual aí para vocês aí atrás? Tá muito claro? Dá para ver bem? Tá ótimo. Bom, para a gente começar, eu gosto muito de definições, né? Porque a língua portuguesa, ela é muito rica e nós temos palavras que dão, assim, vários significados, né? Várias vertentes. Então, toda vez que eu vou fazer um estudo, eu gosto de trazer uma definição para a gente estar, digamos assim, na mesma página, né? E definição de paciência dentro da língua portuguesa diz o seguinte: paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole, né? É importante a gente pensar em algumas palavras-chave aqui, no autocontrole emocional, ou seja, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros sem perder a calma e a concentração. Difícil, né? A paciência é principalmente baseada na tolerância com os erros alheios ou diante de situações e fatos indesejáveis. O ato de ter paciência pode também significar perseverança em relação a algo, como uma resposta, situação ou ação que aparentemente não tem previsão para se concretizar. Aquilo que a gente às vezes quer, deseja, precisa até, mas a gente não sabe quando vai acontecer. Então, segundo a língua portuguesa, o resumo sobre paciência seria mais ou menos isso aqui. De acordo com as religiões, e aí eu não estou abordando somente o espiritismo, né? Eu fiz uma pesquisa de algumas religiões e a gente chega à conclusão de que o ato de ser paciente é considerado uma das virtudes do Espírito Santo, de acordo com a doutrina cristã, né? Por isso até que se desenvolveu aqui do Espírito Santo, que a gente está falando de uma forma mais generalizada, de acordo com a doutrina cristã, ou seja, todas aquelas religiões que seguem o cristianismo. No âmbito religioso, a paciência está ligada com a compreensão e perseverança na fé. Ou seja, significa acreditar na palavra de Deus e perseverar em seu caminho. Nós vamos ver ao longo do estudo que quando a gente acredita na palavra de Deus, é mais fácil a gente conseguir lidar, né, ser mais paciente, digamos assim, ok? Bom, de um modo geral, Chico falou isso aí e vários palestrantes, né, em várias palestras que eu vi, ressaltam essa frase de que a paciência é uma das virtudes mais difíceis de ser alcançada. Isso é quase que uma unanimidade. Eu acho que em todas as palestras que eu assisti tinha essa citação. E por que será, né, que a paciência é uma das virtudes mais difíceis de ser alcançada? Porque ela requer que enfrentemos as adversidades que acontecem na vida, ou seja, as dores físicas e emocionais, os infortúnios, as infelicidades e as insatisfações com resignação e resiliência. Essas duas palavras são as palavras-chave quando a gente fala de
Resiliência, principalmente, é uma palavra que tem sido muito utilizada, principalmente no mundo organizacional, né? A gente que é funcionário, a gente fala em entrevistas e tudo, porque é resiliência, a gente tem testes que a gente aplica para testar a resiliência das pessoas, mas o que realmente é ser resiliente, né? É justamente conseguir lidar de forma producente, mesmo diante das adversidades. Então, essas duas palavras, elas são realmente a base para a paciência. Resignação estaria ligado à nossa aceitação das condições que a gente está vivenciando, ok? Eu aponto para lá, gente. Você aqui fez novamente. Bom, gente, a base do nosso estudo está no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, cujo tema é Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Esse item, que tem o título de A Paciência, é o item 7 na Instrução dos Espíritos. E o que nos diz o Espírito Amigo em Harvey, em 1862? Eu vou ler, aqui está pequenininho, provavelmente o pessoal lá de idade não vai ouvir, mas eu quis botar tudo num slide só, depois a gente vai dar com uma letrinha maior, eu vou trabalhar cada um dos parágrafos, ok? Mas o Espírito nos diz o seguinte: a dor é uma bênção. Vou botar um pouquinho para cá. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes. Mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede paciente, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir, mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos. Pois então, veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinham de que se acusasse, no caso, né? Enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Essa é a instrução do Espírito que a gente encontra nesse capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, tá? O primeiro parágrafo nos diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofredes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória do céu. E aqui, para complementar esse primeiro parágrafo, eu peguei uma frase de Jesus que está no Evangelho de Mateus, no
do capítulo 6, versículo 34, que nos diz o seguinte: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Ou seja, ele aqui nos faz refletir, né? Por que a dor é uma bênção, de acordo com a fala do nosso amigo espírita, do espírito, né? Não vos aflijais quando sofridos. É fácil isso, gente? Não é. Mas se nós pegarmos esse primeiro parágrafo, nós vamos começar a refletir que a paciência está diretamente relacionada, ou seja, a falta dela, né, nos leva à inquietação, a preocupações, à angústia e até à ansiedade. E por que o Espírito nos fala que a dor seria uma bênção? Quem é que gosta de sentir dor, né? Seja física, seja emocional? Como é difícil a gente se colocar quando a gente está sofrendo, né? Como é difícil a gente lidar, a gente ter realmente aquela resiliência e a resignação para lidar com a dor, né? Seja ela física ou seja ela emocional. Porque ela é o veículo através do qual nos regeneramos perante os erros do passado, em razão dos nossos desvios da rota da felicidade. Quantas vezes a gente, por exemplo, se nós fizéssemos uma pesquisa aqui na sala, nesse momento, talvez quase com certeza, a grande maioria, hoje, ou em algum momento, procurou a casa pela dor, né? Então, justamente, às vezes, quando as coisas estão bem, a gente vai levando, né? De uma forma tranquila, amena, isso em todos os aspectos. Quando a gente se depara com uma dor, de um modo geral, e isso envolve crises, inclusive financeiras e tudo, faz com que a gente o quê? Repense, nos regenere. Aonde que eu estou errando? Aonde que eu errei? Né? O que me levou a estar vivenciando essa situação agora? As dores físicas mesmo, as doenças mais graves, se nós tivéssemos um pouquinho de discernimento, nós deveríamos pensar que a grande maioria das doenças são consequências de más ações nossas. Então, as dores que nós vivenciamos, elas são, muitas vezes, quase na sua totalidade, erros do passado. Mas que a gente não se dá conta, a gente não se preocupa com isso no dia a dia. Só quando o bicho quebra. Então, é por isso que o Espírito nos diz que a dor é uma bênção, porque ela nos faz refletir sobre como nós estamos vivendo o nosso dia a dia e o que nós precisamos mudar. Então, diante do sofrimento, ao invés de nos afligirmos, devemos agradecer a Deus pela oportunidade de resgate que nos concede. Isso tem tudo a ver com a resignação. Nós sabemos que nós estamos nesta encarnação, como em todas as outras, para evoluirmos como espíritos, né? Então, nós estamos num planeta de provas e expiações. Ninguém veio aqui à Terra para passeio, né? Então, quando a gente se depara com o sofrimento, é uma grande oportunidade. Nós devemos agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Porque nesse momento
momento nós podemos rever muitas coisas que nós estamos conduzindo de forma errada. E que o pior, às vezes, não afeta só a gente. Muitas vezes essa nossa má conduta afeta quem está próximo da gente também, né? Lembremos ainda que o Pai, sendo justo, misericordioso e bondoso, não nos dá peso maior do que podemos suportar. Ele não nos desampara nunca. Ou seja, nós devemos ter em mente, né, que nós podemos e devemos sempre contar com Deus. Porque se nós estamos passando por uma determinada dificuldade, por uma determinada dor, isso é para o nosso aprendizado. Deus, em toda a sua bondade, em toda a sua misericórdia, jamais nos daria essa dor como um castigo. Então nós precisamos aproveitar essa oportunidade e sabermos que Ele é Pai e Ele está no controle. A dificuldade está sempre em nós mesmos, que através da nossa má conduta nos distanciamos dele. Principalmente quando as coisas estão fluindo bem, às vezes a gente faz aquela oraçãozinha de noite, rapidinho, né, na hora de dormir, mas a gente realmente se conecta com o Pai, a gente realmente se conecta com Jesus quando as coisas estão muito bem. Isso é para a gente refletir, né? Então, assim, essa dificuldade que nós às vezes encontramos para lidarmos com essas situações, ou seja, essa falta de resignação, essa falta de resiliência, tem muito a ver com a nossa conduta mesmo diária. Que a gente vai meio que levando as coisas, né, de acordo com a música, né, e de repente a gente se vê numa situação desastrosa. E a gente não é que não vá se preparar, ninguém se prepara, né, gente, para a dor e para as dificuldades, de modo geral. Mas quando a gente mantém a conexão com Jesus, com o Pai, as coisas quando acontecem, a gente está mais habilitado a lidar com ela, né? A gente já está no nível mais evoluído de resignação e de resiliência e facilita lidar com essas questões. A vida na Terra é dolorosa porque a humanidade a fez assim. Então cabe a nós mesmos restituirmos a paz e a felicidade que nos cabe. Como eu falei anteriormente, a nossa má conduta, ela não afeta só a gente, né? Nós vivemos em sociedade. Então todas as nossas ações refletem na nossa família, refletem no nosso ambiente social, refletem no nosso ambiente de trabalho. Então, a Terra, de um modo geral, hoje vive muitas dores, digamos assim, por causa da própria humanidade, né? Que nós ainda estamos em processo de evolução. Então, imagina uma humanidade inteira praticando ainda mais condutas, né? E acaba sendo uma interação. Então, o que a gente vivencia é reflexo das nossas más condutas, das nossas más ações, e cabe a gente tentar resgatar isso através das nossas boas ações. Precisa reinventar a roda? A gente sabe que o Evangelho de Jesus é o caminho, né? A gente sabe que se a gente seguir o que Jesus nos deixou, nós vamos efetivamente estarmos restituindo a paz e a felicidade. E nos lembra ainda que a prece, aliada à fé e às boas ações, nos dão a sustentação que precisamos para suportarmos as dores com resignação e resiliência. Peguei aqui um trechinho do Emmanuel, do livro Astronautas do Além, que diz: em todos os obstáculos por vencer e em todas as sombras por extinguir, engajemos a paciência a serviço do coração. Ou seja,
pratiquemos o amor em cada uma das nossas ações, né? Se praticarmos o amor a nós mesmos, o amor ao próximo, nós vamos estar muito mais fortalecidos para vencermos esses obstáculos e espantarmos as sombras que, de uma certa forma, fazem parte, né, do nosso processo evolutivo, da nossa vida. Emmanuel nos diz ainda, no livro Caminho Iluminado, que a vida é uma escola. Por mais difícil o processo educativo a que nos vejamos submetidos, saibamos valorizar o tempo, agradecendo e trabalhando. Gente, vamos gravar bem isso aqui, ao invés de reclamar ou ferir. Ou seja, existe um tempo certo para tudo. Se nós pensarmos no primeiro slide, né, eu coloquei de propósito o crescimento de uma florzinha. Quem gosta de planta, como eu adoro, meu filho às vezes fala assim: mãe, você plantou um negócio aí que nem dá para ver nada, um toquinho que caiu, que sabe, de um vaso grande, tudo. Calma que ela vai brotar. E num belo dia, a gente vê aquilo florindo, mas leva tempo. Se a gente não tiver paciência, se a gente não cuidar, não vai florir. Mas se a gente cuidar, ou seja, tratar com amor, né, dar o que ela precisa, em algum momento, no tempo dela, ela vai florir, né? A gente vive isso nas estações, por exemplo. Tem frutas que só dão numa determinada época do ano. Então não adianta você querer chupar manga em junho, você até vai achar, mas a qualidade da manga no verão é infinitamente melhor. Fica mais barato que o hortifrutis, né? Menos banana, né, gente? Banana tá falando pouco. Mas a gente precisa saber respeitar o tempo de cada coisa, agradecendo e trabalhando. Nós vamos ver na frente por que essa palavra aqui é tão importante, tá? No contexto da paciência. No segundo parágrafo, o nosso espírito amigo nos diz o seguinte: sede paciente, pois a paciência é também caridade. Muito, muito interessante isso aqui, gente. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas. A gente às vezes se acha, né? Porque a gente traz um mantimento para a cesta, porque a gente ajuda aquele morador de rua que estava com fome. Não que não devamos fazer, devemos sim fazer isso cada vez mais, porque a gente precisa ajudar o irmão desprovido daquilo que a gente, né, às vezes tem em abundância. Mas a gente não pode se vangloriar, a gente não pode achar que está fazendo a melhor das caridades porque a gente faz isso. Porque se eu tenho um pouco a mais e dou para o meu irmão que não tem, eu estou dando aquilo que me sobra, né? Então, isso é louvável, mas não é motivo algum para a gente achar que está praticando a maior das caridades. Ele continua: mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória. A gente sabe, existe a frase, né, que a gente estuda na doutrina: cada um segundo suas obras. Então, quanto mais penoso, quanto mais difícil, maior é o nosso mérito. Até no nosso dia a dia, né, quando a gente às vezes faz um trabalho, realiza um trabalho acadêmico, ou um trabalho no nosso emprego, alguma coisa que foi super difícil, que me exigiu às vezes perder noite de sono, pesquisar, sabe, várias palestras, ler vários livros e tudo. Isso no final não dá um prazer maior para a gente do
do que aquilo que a gente faz, porque a gente sabe, sai quase que mecanicamente, né? E no caso dos méritos, não é diferente diante do Pai. Quanto mais esforço nós fazemos, ou seja, quanto mais nós nos doamos daquilo que a gente às vezes não tem, vai nos, digamos assim, elevar, vamos subir, ao invés de um degrauzinho, de repente a gente sobe 2 degrauzinhos na escala evolutiva. E qual é, né, essa caridade maior? É perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Aqui, quando eu esse slide, eu pensei muito, a gente usa muito um termo no nosso dia a dia, todo mundo usa, eu também uso. Eu perdi a paciência com fulano, né? Perdi a paciência com fulano lá no meu trabalho, ou em casa, né? Em casa a gente perde paciência com o filho, com os pais, às vezes, né? Como é que a gente perde o que a gente não tem? Porque, na verdade, quando se trata de paciência, se eu estou falando lá na frente de resignação, de resiliência, ou a gente tem ou a gente não tem. Quando eu falo perdi a paciência com fulano, eu estou deixando isso aqui de lado. Ó. Os instrumentos que Deus coloca no nosso caminho para nos submeterem à prova da nossa paciência. Então, aquele filho difícil, aquele amigo, sabe, do trabalho que a gente não aguenta mais, eles estão ali, não é por acaso, né? A gente sabe que as famílias, elas são constituídas por espíritos afins, sim, mas muitas vezes por espíritos contraditórios. E lidar com essas dificuldades, ou seja, sermos resilientes e resignados diante dessas dificuldades, é sim uma prova grande de caridade. Então vamos passar a pelo menos mudar um pouco, né, isso na nossa mente. Fulano me fez perder a paciência, porque a paciência ela não está voltada para o externo, ela é algo que tem que estar dentro da gente mesmo. Então não é fulano que fez você perder a paciência, que fez eu perder a paciência, é a paciência que eu não tenho, que eu estou deixando de aproveitar essa oportunidade, eu não estou enxergando aquilo. Obrigada, meu Deus, hoje eu estava falando para a Fabi, eu estou com o óculos aqui todo arranhado. Eu adotei um cachorro, que é um monstrinho, sabe, um boxer de 1 ano, e que ele destrói absolutamente tudo. Ele entrou no meu quarto, pegou meu óculos, que eu ainda estou pagando, que é multifocal, e está todo arranhado, destruiu aqui, está meio que emendado. Tem que ter paciência, né? Porque quantos prazeres esse bichinho tem me dado? Tem 1 mês que eu adotei, né? E a gente às vezes tem essa tendência de focar no negativo. A gente vai ver sobre isso um pouquinho mais à frente. A gente vai se dar conta de, será que a gente não está, a gente não está tendo paciência, eu já ia falar, a gente não está perdendo paciência por coisas tão pequenas às vezes, né? Chegamos até aqui à conclusão de que paciência está diretamente relacionada à tolerância e ao perdão. Por quê? Quando eu sou paciente, eu vou tender a ter mais tolerância de que o outro é diferente de mim, né? De que não, muitas vezes isso acontece, a gente não tem a devida paciência, porque eu conheço uma situação, eu tenho conhecimento sobre alguma coisa e fulano não tem. E aí eu tenho a ilusão de que ele tem que ir no mesmo ritmo do que eu. Eu sei dirigir, aí estou ensinando alguém, né, que está aprendendo, que ainda não tem experiência. Como que você fez isso? Como que você, né, passou sem olhar e tudo? Porque eu já conheço aquilo. E eu tenho a ilusão de que o outro está no mesmo nível que eu. E a gente precisa pensar, trazendo, né, para a nossa doutrina, trazendo para o nosso estudo, de que todos nós estamos em processo de evolução.
O espírito, ele encarna para evoluir. E estamos fadados à evolução, querendo ou não. Mas estamos em estágios diferentes, né? E por isso que eu acho que o Espírito fala que a paciência, que Chico falou, né, que a paciência é uma das virtudes mais difíceis. Porque a gente está nesse mundão com espíritos em vários estágios, né? E muitas vezes a gente tem essa ilusão e esse incômodo, né, essa expectativa de que o outro esteja no mesmo nível do que eu. Isso acontece nos nossos lares, nas casas espíritas, né? A gente às vezes se acha porque a gente já consegue fazer a caridade, né, de uma forma que o outro às vezes não enxerga. Ele chega, faz a doação dele e pronto, né? E a gente vai vendo que a gente precisa entender, porque ninguém evolui sozinho. A gente precisa até desses espíritos que estão talvez mais evoluídos para a nossa própria evolução. São os tais instrumentos, né? Mas a gente às vezes não tem a tolerância que a gente precisa para perdoar. Porque o perdão, a gente só chega ao perdão se a gente realmente tiver a tolerância, ou seja, se a gente conseguir tolerar que o outro é diferente de mim. Emmanuel sempre, né, no livro da Esperança, nos diz que paciência, no fundo, é resignação, quando as injúrias sejam desferidas contra nós em particular. Essa é a maior prova de paciência, quando eu consigo receber do outro, às vezes aquela crítica, aquela, sabe, que pisa no nosso calo, que a gente no fundo sabe, mas que a gente não quer, deixa ela guardadinha ali no fundo do tapete, aí vem alguém e cutuca justamente aquilo, né? Ou seja, essa injúria que vem contra nós, né, particularmente. Então, termos resignação para lidar com isso. Obrigada, meu Deus, conta, até 10 não, até 1000, ou seja, perdoa não 7 vezes, mas 700 vezes 7, então conta até que aí esquece. Porque isso é realmente muito difícil. A gente, por mais que a gente fale, eu recebo crítica muito bem. Muito difícil, gente. A gente até, num nível, né, mais evolutivo, a gente até para ouvir e tudo, mas aquilo ainda dá um certo incômodo na gente. Mas, se nós aproveitarmos como uma oportunidade de reflexão, peraí, se fulano está vendo assim, deixa eu ver por que eu estou agindo assim. Será que eu estou agindo assim mesmo? E isso é uma oportunidade da gente mudar, às vezes, uma má conduta, que às vezes a gente não enxerga, né? Terceiro parágrafo. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Esse parágrafo aqui tem um monte de coisas, né? A vida é fácil, gente? Nós já dissemos, se fosse fácil, nós possivelmente não estaríamos encarnados aqui nesse planeta. Se nós encarnamos aqui, é para justamente lidar com essas dificuldades, vivenciar as nossas provas e as nossas expiações. Então, fácil não é, né? A gente é alfinetado toda hora, a gente faz às vezes um planejamento que vai por água abaixo, em todos os campos da nossa vida, mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos. Lembra do outro slide que eu frisei bem a questão do trabalho? Porque ter paciência, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, parece, como a gente fala muito do
tempo, né? A paciência está muito ligada ao tempo. Vamos deixar a plantinha lá, que ela vai florir e tudo. Mas se a gente não cuidar da plantinha, ela vai florir por ela mesma? Não vai morrer. Então a gente precisa trabalhar, né? Então a gente precisa cumprir os deveres que nos são impostos, né? E olharmos que, se a gente parar para pensar, por maiores que sejam as dificuldades que a gente esteja passando, se nós fizermos um saldo da nossa vida, nós vamos ver que nós temos muito mais a agradecer do que reclamar. Vamos pensar em um dia apenas. Hoje, dia de hoje, por exemplo. Todos que estão aqui, acredito que acordaram, hoje fez um dia muito bonito, tiveram a oportunidade de olhar para o céu, tomar um café da manhã, né? Compartilhar com alguém, quem não tem família direto, com seus bichinhos de estimação, com as suas plantas, almoçaram, estiveram aqui, estão aqui. Aí, às vezes, na hora de voltar, espero que não aconteça, tá, gente? Fura o pneu do carro, do próprio carro, do Uber cristão ou da van, acabou o dia. Diante de um dia inteiro de felicidades, de coisas favoráveis, a gente se apega naquele único ponto que não nos favoreceu. E não pensa que, às vezes, aquilo, na maioria das vezes, é obra divina. É porque a gente não era para passar de repente em determinado lugar e precisou furar o pneu para a gente atrasar um pouquinho, mas a gente não enxerga dessa forma. Na maioria das vezes a gente vai reclamar, putz, é quando olha que o step está vazio, né? Que a gente não tem hábito de calibrar o step. Aí na hora de trocar ainda vê que o step está vazio e pronto. Então você vê que num dia a gente se apega às vezes numa fatalidade e parece que o dia todo foi ruim. E a nossa vida às vezes a gente faz assim também, né? Nossa, eu estou carregando um piano, sabe? Um fardo, não mereço isso. Faço tudo certinho, vou à casa espírita aos domingos, levo minha doação, na hora do passo eu fico concentrada. Por que eu estou passando por tanta dificuldade? A gente tem às vezes essa tendência, né? E aí vem justamente o que? A conexão com Deus. Porque se a gente lembra lá naquele slide quando a gente fez a definição de paciência com relação às religiões, sobre o ponto de vista das religiões, que falava justamente da questão da fé, de acreditar em Deus, né, que Ele sabe de todas as coisas, Ele não nos desampara. Então, se a gente olhar para o alto, e não necessariamente para o céu, mas o alto aqui está relacionado ao Pai maior, aos ensinamentos de Jesus, esse fardo vai ficar bem mais leve. E aqui eu repeti o slide, mas só para acrescentar a fé, né? Que a fé, ela também está diretamente relacionada com a paciência. Quando nós temos fé, quando nós acreditamos que nada acontece por acaso e que nós temos um Deus bom, justo, misericordioso para nos amparar, a gente costuma ser mais paciente nas dificuldades. O último parágrafo nos diz: coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinham de que lhe acusar. Enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o vosso futuro, ou seja, estamos num mundo de provas e expiações. Sede, pois, paciente, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. O que quer dizer isso? É a gente seguir os ensinamentos do Cristo, é a gente seguir o Evangelho. Se a gente seguir o Evangelho, a gente vai ter uma condição muito maior de lidar com as adversidades. No livro Consolador, na revista Consolador, o Guaraci, que é um
espírita, lá de Juiz de Fora, ele fez uma definição de paciência como junção das palavras paz e ciência. Eu achei isso bem interessante, porque ele define a paz, geralmente definida como um estado de calma ou tranquilidade, uma ausência de perturbações ou agitação. Derivada do latim pacem, absente, abele, pode referir-se à ausência de violência ou guerra. E ciência, em sentido amplo, seria a qualquer conhecimento ou prática sistemática. Ou seja, quando nós temos o conhecimento da causa, quando nós conseguimos enxergar por que a gente está passando por determinadas situações, a gente consegue obter essa paz, aceitar e obter essa paz. Eu achei interessante essa definição. E qual seria o sentido real da paciência? Porque muitas vezes nós confundimos paciência com passividade, né? Vamos ficar sentadinho ali esperando, já que o tempo de estudo, então uma hora as coisas vão acontecer. Não é isso, né? Nós precisamos, porque se nós partirmos desse princípio, nós vamos muitas vezes, diante de algumas circunstâncias, sermos coniventes com algo que não condiz com a benevolência pregada pelo Evangelho do Cristo. Ou seja, quando a gente cruza os braços diante das situações, deixando a mercê do tempo, muitas vezes a gente deixa de fazer aquilo que nos cabe, que é combater o mal. Nós ouvimos na doutrina que não basta fazer o bem, é preciso também combater o mal. E se nós ficarmos sentados assim na cadeirinha, vendo o tempo passar, esperando, porque estamos sendo pacientes, né, já que tem que esperar o tempo de cada coisa, a gente pode estar deixando de realizar, né, de combater esse mal. Paciência não é conformismo. Chico Xavier nos diz que não existe progresso sem esforço, vitória sem luta, aperfeiçoamento sem sacrifício, assim como não existe tranquilidade sem paciência. Não nos atrasemos, isso aqui é de Carlos Pacelli, uma mensagem do irmão José, do livro Lições da Vida. Não nos atrasemos na marcha que empreendemos à procura da felicidade, mas também não nos apressemos em excesso. Saibamos dimensionar os próprios passos para que não tropecemos nas pedras de nossas limitações. Há 2000 anos, Jesus espera que o homem aceite o Evangelho no coração, mas nem no momento da cruz ele esteve de braços cruzados. Não nos esqueçamos de que ao poder transformador do tempo apenas se iguala ao poder transformador do trabalho. Ou seja, sejamos pacientes sim, mas não cruzemos os nossos braços, façamos a nossa parte. Quais são os pilares da paciência segundo o Evangelho? Primeiro, estaria relacionado ao autoconhecimento, ou seja, nós precisamos saber o que queremos, aonde pretendemos chegar e qual é o nosso papel nessa existência. Segundo, conseguirmos resistir aos nossos impulsos internos, que seria o quê? Como nós somos ainda espíritos imperfeitos, alimentamos muito coisas do ego, vícios e paixões. E nós só vamos conseguir ser pacientes se nós conseguirmos resistir a esses impulsos. Por quê? Esses impulsos, quando a gente dá muita atenção a eles, quando a gente se deixa levar por eles, eles nos tiram da direção de quê? Da tolerância ao outro, né? Eles nos voltam, isso não tem nada a ver com autoconhecimento, mas eles nos voltam para nós mesmos, ou seja, para as nossas vontades, que nem sempre são as melhores. O terceiro pilar seria resistirmos à maldade externa,
né? E aí eu ressaltei a caridade, né? Principalmente sermos caridosos, combatendo o mal, seja ele qual for. E por último, precisamos agir no bem. Aí eu botei aqui o BIP, que a gente tanto fala na doutrina, né? Que é a benevolência, a indulgência e o perdão. Esses 4 itens, o autoconhecimento, resistir aos impulsos internos, resistir à maldade externa, que é a caridade, e agirmos com benevolência, com indulgência e com perdão, são os pilares para a paciência. Deixa eu ver se eu consigo agora aqui, colocar um vídeo rapidinho. Depois a gente bota no final. Por motivos técnicos, eu vou botar o vídeo no final. A gente vai dando sequência aqui. Estamos quase finalizando. E aqui, gente, isso também é muito importante. Tenha paciência com você mesmo. Você está evoluindo. Hoje a gente recebe tanta informação, né, que a gente tem às vezes a ilusão de que a gente tem que acompanhar tudo, a gente tem que aprender tudo ao mesmo tempo, a gente precisa dar conta de tudo. E mesmo nesse processo da evolução espiritual, a gente precisa entender que é passo a passo, é dia a dia, né, a cada dia. Então não é porque fulano, nossa, fulano é tão evoluído, né, tem paciência, aceita tudo, que a gente precisa se sentir inferior, se sentir menor, porque a gente ainda não alcançou esse estágio. A gente vai alcançar, a gente precisa trabalhar, né? Então precisamos ser pacientes, porque qualquer progresso, ele não é linear. Eu digo que assim, gente, quando eu dou um passo à frente dentro da doutrina, tá? Eu acho que eu evoluí, acho que eu dou 2 para trás, que eu me vejo assim, em situações, né, que eu falo, meu Deus, não acredito que eu, sabe, voltei, e é assim mesmo. A gente sobe, a gente desce, a gente sobe, a gente desce, até a gente atingir um nível de evolução, de excelência em determinado aspecto, mas em outro, de repente, a gente ainda está lá embaixo. O importante é realmente não desistirmos. O progresso é tão importante quanto a conquista. Seja paciente, nada foge da vontade de Deus. E para finalizar, eu coloquei aqui um texto do Chico, né, de Meimei, no livro Agenda de Luz, que diz: não te afastes da paciência quando as dificuldades se agravem. Ainda que provações inesperadas espantem o coração, conserva a serenidade e segue adiante, agindo e servindo. É por isso que a tempestade pode fugir à noite, mas não existem forças na terra que impeçam cada dia a chegada de novo amanhecer.
Isso é uma lição que eu acho que completa aquele outro, né, que sejamos pacientes, que vai ter sempre altos e baixos, mas a cada dia que a gente acorda, que a gente levanta, a gente tem uma nova oportunidade de ser melhor, não do que o outro, mas melhor do que nós mesmos. Fomos ontem, né, e piores do que podemos ser amanhã. Ok? É isso, gente. Dá para passar o vídeo? São 2 minutos. É um vídeo bem interessante que fala sobre os dias difíceis. Não vai adiantar aí não, Márcia. Porque a internet está roteando aqui. Esquece. A internet está roteando eu. Será que se eu botar aí sem coisa, botar o microfone aí para o vídeo? Porque eu estou roteando a internet aí com você, entendeu? Explicar de novo. As forças necessárias. Os dias difíceis. Depois de atravessarmos todas as lutas superadas, não soubeste explicar de novo. De que modo os precisos e de que fontes aumentam as forças necessárias para sustentar-se e refazer hoje, depois das perdas sofridas. Mas somente assumir a verdade extrema e sem procurar se experimentar o fenômeno em todos os detalhes, surgiu de uma motivação e já foi das ideias de uma verdade. Experimentaste a situação brasileira. Os dias difíceis. É para que todos os dias difíceis já se foram. Depois de atravessarmos todas as lutas ruins e superadas, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os precisos e de que fontes aulistes as forças necessárias para te sustentares e refazer durante e depois das perdas sofridas. Vício imensamente amado assumir a verdade extrema e sem procurar se experimentar o fenômeno em todos os detalhes, surgiram a indicação e a providenciais que vai marcar a morte. Experimentaste a visitação do desânimo à frente dos obstáculos que te gravaram aqui, mas sem que tivesses como tornar a seguir, largaste o desalento das trevas e regressaste à luz da esperança. Crises do sentimento que te afiguraram como simples, pelo tempo de angústia que te alcançaram no mal, desapareceram ao longo do caminho, sem que conseguisses definir a interpretação libertadora de restituir a tranquilidade. Sofreste a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação para tarefas inadiáveis e lutas vastas de experiência. No entanto, sem que despendesses qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando a triste coração no edificante povo de ti. Tudo isso, entretanto, sucedeu porque persististe na fé, aguardando, confiando, trabalhando e servindo, sem te entregares à posição da derrota,
ofertando ensejo à vontade de Deus para agir em teu benefício. Nas dificuldades em caminho, considera as dificuldades que já vencestes e compreenderás em Deus, cujo divino amor sustentou sustentar-te também hoje. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência nos revela. É o tom de esperar por Deus, operando por Deus, sem se desesperar. Obrigada, gente.